Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os novos desafios eleitorais do PSDB depois das convenções partidárias. Nosso entrevistado é José Aníbal, tucano histórico de extensa atuação na vida política como vereador em São Paulo, deputado federal por 5 legislaturas, primeiro suplente do senador José Serra e secretário de Estado em 2 pastas no governo Geraldo Alckmin. José Aníbal foi presidente nacional do PSDB e também presidente do Instituto Teotônio Vilela. Obrigada, Zé Aníbal, por estar conosco. Bom, eu vi na sua página no Facebook uma afirmação que a sociedade não se sente mais representada por políticos e pelos partidos. Bom, agora essa é uma afirmação que atinge a todos aqueles políticos, principalmente os que são candidatos, né? E atinge exatamente quem tem lastro, quem tem história política. E aí eu quero saber, uma afirmação como essa atinge em cheio Geraldo Alckmin também, que é o seu candidato. E aí, qual é a saída para os candidatos, Geraldo Alckmin em especial, para convencer o eleitor que, eu não sou daqueles? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Maria Lídia, eu acho que aí a gente tem que levar em conta, e isso é muito importante, 84% dos brasileiros acreditam na mudança pelo voto. Embora todos, ou a grande maioria, esteja enfadada, esteja muito desconfiada dos políticos, dos partidos e da política. Mas confiem que o voto pode fazer a mudança. E agora é o momento de mostrar as diferenças. Nem todos são farinhas do mesmo saco, ao contrário. Às vezes, há um certo cansaço, há uma certa, já vi isso antes, já vi aquilo, é o mesmo. Mas escuta, nós vivemos numa democracia, ninguém exerce mandato no Brasil hoje, e faz já mais de 20 anos, se não for conquistado nas urnas. O Geraldo Alckmin conquistou 3 mandatos de governador de São Paulo nas urnas, democraticamente. O último, com 57% dos votos, ele ganhou no primeiro turno. E a realidade vai mostrando que, passado o momento inicial, onde esse enfado com a política foi muito acentuado, agora as coisas começam a decantar. O Geraldo conseguiu agregar muitas forças políticas no apoio a ele, conseguiu indicar uma vice, Ana Amélia, que é uma pessoa muito qualificada, respeitada, uma profissional jornalista como você, que se tornou senadora e é uma senadora de muito boa qualidade, de muita presença. Agora vamos e de outro lado, 2 dos adversários dele, tanto o Bolsonaro quanto o Ciro, a semana passada tiveram uma semana ruim. O Ciro não conseguiu agregar praticamente nada na sua candidatura, o Bolsonaro nada, e isso é um sinal, não é de vitalidade deles, é um sinal de que eles não conseguem agregar com esse discurso que tem. Bom, aí agora eu ia falar da Ana Amélia, mas já que você falou em agregar, vamos na esteira, né? Aí do seu pensamento. Geraldo Alckmin, de fato, conseguiu aquilo que era um objeto de desejo do Ciro, do Bolsonaro, inclusive do PT, que é um entendimento para ganhar tempo na TV. E fechou essa aliança com os chamados Centrão. E que são partidos que têm lideranças, muitas delas, em praticamente todos eles, às voltas com a justiça por denúncias gravíssimas de corrupção. Então, esse tipo de aliança é uma carga pesada para Geraldo Alckmin, muito mais do que algo para somar, porque oferece munição para os adversários. Olha, os adversários todos buscaram essas alianças e não conseguiram. É muito provável que vão usar na campanha, vão criticar, vão questionar, mas a realidade está aí. Eles vieram e o Geraldo Alckmin não fez uma concessão sobre o programa dele. Nem a Ana Amélia? Nem a Ana Amélia. Que é do PP, que é um partido dessa aliança? Bom, mas a Ana Amélia é uma pessoa de vida pública transparente, uma pessoa de posições firmes no parlamento. Ela sempre agiu com muita independência nesse sentido. E ela tem essa filiação ao PP. No Rio Grande do Sul, o PP é um partido forte há muito tempo. Mas agora, com relação aos demais,
Está ficando cada dia mais claro que o Geraldo vai fazer um programa que enfrenta o maior desafio que nós temos, Maria Lídia. Quem está nos vendo agora, nos ouvindo, muitos estão empregados, alguns são aposentados, outros estão ameaçados, com receio de perder o emprego, desempregados, vivendo de bicos. O maior desafio do Brasil é um entendimento, a partir dessa eleição, para que nós possamos fazer o país voltar a crescer já a partir de maio do ano que vem. Esse é o maior anseio dos brasileiros. Eu vejo, o Supremo Tribunal se atribuiu um aumento de 16%. Não devia. O Supremo Tribunal tem que interpretar as leis do país e ter uma visão do momento que o país vive. Por que um aumento para quem já ganha R$33 mil por mês? E se Alckmin for eleito, ele vai estimular a bancada dele, essa que o apoia, a não aprovar esse aumento? Não, ele não vai estimular, ele sabe disso. O judiciário se... Maria Lídia, eu vi uma manifestação deles dizendo que se não aprovar o aumento agora, só depois de 2021. Sim. Não é que o Geraldo vai perseguir quem quer que seja, é que o Brasil está praticamente quebrado. E tem 20 milhões de pessoas desempregadas. Bom, isso quer dizer o quê? Ele vai estimular, a bancada a se contrapor e a não aprovar esse aumento? Não vai nem estimular. Eu acho que as bancadas, os parlamentares, são eleitos pelo povo brasileiro, representam o povo, não as corporações, aquelas que são, sobretudo, muito poderosas. E tem que representar uma população que está abatida e está desejosa de emprego, está acreditando nas eleições. Se nós decepcionarmos os brasileiros agora, eu não sei o que vai acontecer o ano que vem. Bom, agora a questão da vice de Alckmin, a vice dos sonhos, como ele mesmo se referiu, a senadora Ana Amélia. Ela é do Rio Grande do Sul, ela não tem exatamente uma imagem nacional. E aí, qual foi o critério que norteou Geraldo Alckmin para essa escolha? Uma senadora de um partido que existe aí toda uma polêmica em relação ao PP, pelas razões que já falamos, e muito conservadora e também ligada às questões do desenvolvimento do agronegócio. Quais foram os critérios de Alckmin para essa escolha? Primeiro, vamos dizer, o agronegócio é importantíssimo no Brasil. O agronegócio, em grande medida, ajudou o Brasil a atravessar esses últimos anos de forte crise. Em segundo lugar, a Ana Amélia tem algumas posições conservadoras, mas a Ana Amélia não é racionária, não é uma pessoa atrasada. Ela enxerga o Brasil na sua totalidade. Já disseram até que ela é fascista. Não, isso é um absurdo. Mas você já ouviu isso? Eu conheço a Mariana, convivi. Eu fiquei um ano no Senado de 2016, 2017, quando o Serra foi ministro. Convivi com ela cotidianamente. É uma pessoa do diálogo, da conversa, vai para a tribuna dialogar, debater. Não é uma pessoa radicalizada, raivosa. Ao contrário, foi uma grande profissional de imprensa e por isso foi eleita pelo povo do Rio Grande senadora. Ela foi escolhida para esvaziar a candidatura de Bolsonaro no Rio Grande do Sul? Não imagino. Falam que ela é a Bolsonaro de saias. Não. Isso é a oposição e, sobretudo, os adversários que queriam essas alianças e não conseguiram viabilizá-las. Ela é uma candidata que vai ajudar, até pelo fato de ser mulher. Do que eu sei, a Maria Amélia é uma mulher comprometida. Aliás, a Ana Amélia é o Maria e a Ana. Comprometida com essas questões relativas à mulher, que eu acho que houve um avanço importante, mas tendo uma vice-presidente, certamente ajuda a própria presença dela a que as coisas nesse caminho avancem mais. Eu estava lendo agora no carro, 600 e tantas violências domésticas no Brasil por dia e 160 estupros. Isso não pode continuar. Isso é uma barbárie. É uma prova de atraso. Nós temos que superar isso. A Ana Amélia vai ajudar. Agora, Zé Aníbal, hoje começa assim, hoje vai ser dada a largada para a temporada de debates. E nós sabemos o quanto os debates são importantes para o discernimento, na decisão do voto. A TV Gazeta vai fazer também o debate, nós estamos agendados no debate para os candidatos à presidência no dia 9 de setembro, a partir das 18 horas. É um domingo, é um horário
ótimo, bem popular. Não é tarde da noite que o trabalhador não consegue assistir, porque levanta cedo. Então, nesse sentido, nós estamos aqui muito animados com os debates. Eu quero ouvir de você, né, que significado tem o debate para essa decisão do voto? Ajuda ou pode ser aí um fator de risco para os candidatos? Fator de risco para quem não está preparado, para quem não está pensando no Brasil cotidianamente há muito tempo e procurando entender quais são os desafios que devem ser enfrentados primeiro. O primeiro deles é voltar a crescer e gerar emprego. O Geraldo tem isso muito claro. E tudo mais que é necessário para chegarmos a isso. Acho que o Geraldo não terá nenhum problema em passar a sua mensagem, responder às questões que foram colocadas. E acho ótimo a Gazeta fazer um debate no dia 9 de setembro. O Geraldo sempre cita, acho que é o Tancredo que dizia, a eleição começa depois da parada. A parada é o 7 de setembro. Vocês vão fazer 2 dias depois, quem sabe vai ser o grande sinal de início da eleição. É interessante essa lembrança. Boa lembrança. Muito obrigada, viu, Zé Aníbal? Muito obrigado, Maria. Agradeço muito sua presença. Muito obrigado. Aqui. Uma boa noite.